Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis e nós vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo, falando a respeito dos nossos projetos de instalações elétricas, ok? Bom, pessoal, na aula anterior nós encerramos a parte de revisão dos conceitos básicos de eletricidade e agora, a partir dessa aula, a gente vai falar a respeito do projeto de instalações elétricas prediais propriamente dito, tá? E aí, sem mais delongas, né, já vamos iniciar essa aula de hoje falando a respeito, né, dos conceitos básicos, né, de pontos ativos e passivos em uma instalação elétrica. Vamos abordar também os principais símbolos utilizados para vocês poderem identificar em uma planta baixa de instalação elétrica, né, o que significa cada simbologia. Vamos falar também um pouquinho a respeito de interruptores e comando, né, através de interruptores simples e paralelo do tipo three-way, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Antes de falar, né, nesses itens que eu abordei, eu sempre gosto de passar uma geral, um panorama geral para vocês a respeito dos projetos de instalações elétricas e suas diversas etapas, tá? Bom, esse projeto de instalação elétrica, turma, ele é aquele projeto que vocês terão, né, familiaridade lá no dia a dia profissional de vocês. Então, basicamente, né, conforme eu já mencionei em outros momentos, é normal, é natural que vocês, enquanto engenheiros civis, vocês atuem fazendo projetos arquitetônicos, projetos estruturais, projetos hidrossanitários, né? E também dentro, né, das limitações do CREA e os demais conselhos, né, o projeto de instalação elétrica predial. Eu já mencionei na aula anterior, né, que esse projeto de instalação elétrica residencial vocês poderão fazer basicamente, né, o projeto residencial e até uma certa potência, né, limite de carga instalada, tá? Pois mais adiante a gente vai falar qual limite é esse que o CREA e as normas prescrevem. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, né, o projeto de instalações elétricas, no primeiro passo, vocês vão fazer aquela análise inicial do projeto, tá? É aquele primeiro bate-papo que vocês farão com o cliente de vocês. Então, pensem, né, que vocês já fizeram toda a parte, né, de entrevista e projeto estrutural, o arquitetônico, né, o próprio hidrossanitário, apesar de, né, não ter tanta correlação, né, e aí vocês chegaram naquela etapa do projeto de instalação elétrica. Então, basicamente aqui, nessa entrevista aqui, seja ela com o cliente propriamente dito ou com o colega, né, de vocês, o engenheiro que é responsável por aquele cliente, vocês vão pegar um levantamento básico, né, dos dados básicos desse cliente. Então, vocês vão procurar descobrir que tipo de cliente é esse, se é um cliente residencial, comercial, industrial, se é um cliente rural, qual é o porte dessa instalação elétrica, né? Qual que é o objetivo dele com essa instalação elétrica, se o objetivo dele é uma instalação residencial, se o objetivo dele é trabalho, né? Se é algo comercial, se o objetivo dele é uma instalação industrial. Então, esse tipo de informação é muito importante, seja para você que vai executar o projeto, seja para o membro da sua equipe que vai executar o projeto. De repente, você é o engenheiro civil responsável pela obra, que vai fazer o primeiro contato com o cliente, e depois você vai precisar passar os dados dessa instalação elétrica, comercial ou industrial, porque aí vai estar fora da sua alçada, e aí você tem que passar esse feedback, né, essas informações para o engenheiro eletricista que faz parte da sua equipe. Então é muito importante vocês fazerem esse levantamento básico desses dados. Dentro desse levantamento, vocês vão procurar identificar qual que é o uso de cada ambiente,
Então, é saber para que é aquele ambiente, pensando num projeto residencial, se aquilo é uma sala, se é uma sala de TV, se é sala de jantar, se é sala de estar, é, se é uma sala de uso, né, conjugado, né, sala de TV e jantar, se é uma cozinha, se é um quarto, se é um escritório. Então, vocês precisam saber todas essas informações. Além disso, vocês já têm que identificar qual que é o layout e as características dos equipamentos. Então, vamos pensar, se é um cliente, né, que ele já tem equipamentos, já tem uma possível, né, disposição desses equipamentos, você precisa saber quais são esses equipamentos e qual será a disposição desses equipamentos, tá? Seja equipamentos já existentes ou seja equipamentos que ele pretenda ter, que ele pretenda adquirir, mas você precisa ter essa noção. Então, lá mais adiante a gente vai ver um pouquinho sobre como é essa lista de material, né, lista de equipamentos que vocês farão esse levantamento. Vocês também vão fazer, né, uma avaliação da iluminação, né, seja a iluminação geral da instalação, seja a questão da iluminação de segurança, tá? E aí aqui são duas coisas distintas, tá? Uma coisa é você falar do projeto luminotécnico, que é aquela iluminação para o dia a dia, né, da instalação elétrica, para tornar uma iluminação agradável, bonita, que ressalte, né, o design do interior ou o design da fachada. Então tem toda uma técnica para isso. Aqui no caso a gente vai abordar mais os conceitos elétricos disso, não tanto os conceitos luminotécnicos, né, mas vocês terão uma noção a respeito. E existe o outro tipo de iluminação, que é a iluminação de segurança, tá? E aí, dependendo do tipo de instalação, essa iluminação de segurança ela deixa de ser algo opcional e passa a ser algo obrigatório. Por exemplo, em prédios. Então, em prédios, nas áreas comuns de prédios, grandes edificações, você é obrigado a ter a iluminação de segurança, senão você não consegue tirar a licença, né, do Corpo de Bombeiros, né, ou do órgão Defesa Civil, o órgão responsável pela habitação naquela região, no município, tá? Se vai ser preciso energia de substituição, né? Essa energia de substituição aqui, pessoal, é você ter um backup de energia, né? O que vai ser, na falta da energia da concessionária, o que pode ser utilizado como energia, né? Existem certos tipos de clientes que é obrigatório você ter uma energia de substituição. Por exemplo, hospitais em áreas de emergência e UTI. Então, é obrigado você ter uma energia de substituição. Então, você precisa ter um grupo gerador ali, de forma tal que se faltar energia da rede, você é obrigado a fornecer uma energia em substituição, que aí, no caso, você é que vai bancar ela, né? É você que vai alugar esse gerador, diesel, pagar pelo insumo e tudo mais. E uma estimativa geral, né, por alto da potência instalada dessa instalação que você pretende fazer o projeto. Depois, né, você já vai começar a pensar sobre o fornecimento de energia. Então, a partir dessa estimativa da potência instalada, você já consegue, por exemplo, saber qual que é o tipo de sistema de distribuição e entrada que você terá, né? Então, vamos supor, se é uma instalação residencial, ela pode ser basicamente três tipos: monofásica, bifásica ou trifásica. Qual tipo que esse cliente vai se enquadrar? Então, vai depender dessa potência instalada e da demanda. Mais adiante a gente vai ver como que a gente dimensiona isso, tá? E aí, naturalmente, a concessionária, né, você tem que verificar se a concessionária entrega tal fornecimento naquela região. Isso aí praticamente não é problema, tá? Por padrão, toda concessionária de energia, ela disponibiliza na ampla maioria dos bairros, né, você tem lá os transformadores a cada 2, 3 quadras e você vai ter ali as 3 fases disponível. Aí, dependendo da potência instalada e da demanda desse cliente, você pode ou não, né, ter um cliente bifásico ou trifásico, tá? Mas geralmente as 3 fases estão disponíveis pela concessionária. O que não está disponível, talvez, é a demanda de energia que você precisa, tá? Aí a demanda depende do ramal, né, da subestação distribuidora.
Então, dependendo, se for um cliente industrial ou comercial, às vezes você precisa pedir um reforço de demanda para aquela região. E aí aquilo ali vai demandar, agora demandar no caso é precisar, né? Vai precisar de um certo tempo que a concessionária tem direito para fazer os devidos ajustes, ok? Você vai ter que fazer a localização da entrada. A localização da entrada é por onde vai entrar a energia na casa. E aí isso aí depende de uma série de fatores, vai depender do projeto arquitetônico. Se for uma casa em condomínio, vai depender das regras do condomínio, né? Então tem uma série aí de fatores que vai influenciar na localização da entrada. Tensão de fornecimento, isso aqui também basicamente vai depender do tipo de consumidor. Via de regra, consumidores residenciais aqui no estado de Goiás serão atendidos no padrão do tipo fase neutro 220 volts. Porém, né, se for um consumidor industrial, você poderia ter um padrão 380 volts. Se for um consumidor residencial, por exemplo, no estado de São Paulo, você tem a opção de escolher entre padrão 127 volts fase neutro ou 220 fase. Então, existem essas pequenas diferenças, tá? O padrão de entrada e medição, e a gente vai falar um pouco a respeito disso mais adiante, né? Você pode ter desde aquele padrão tradicional até uma entrada subterrânea e por aí vai. O nível de curto-circuito daquela rede na qual você será atendido, isso aqui já é pensando na proteção. Via de regra, esse nível de curto-circuito está relacionado com o nível de curto-circuito do transformador que te atende, tá? Essa informação geralmente é passada pela concessionária, e a escolha, né, do possível esquema de aterramento, tá? A gente também vai ter uma aula falando sobre isso. Depois vocês terão que fazer a quantificação dessas instalações, né, que basicamente vai ser relacionar e quantificar todos os pontos de utilização, quais são os pontos de iluminação e tomadas de uso geral ou uso específico. E aí você pode fazer, né, representar dentro da planta um agrupamento dessas cargas por blocos, tá? E aí esses blocos possivelmente já te auxiliarão no momento de você indicar ou dividir o circuito da sua instalação elétrica. Então, por exemplo, você tem um bloco lá de 10 kVA de iluminação. Então, provavelmente esse 10 kVA vai ficar no mesmo circuito, no mesmo bloco. Então, ele vai estar lá no QGBT em um mesmo disjuntor. E aí, o restante das cargas você já abre um segundo disjuntor, um segundo circuito, um novo bloco de cargas e assim por diante. O quarto passo, pessoal, seria o esquema básico da instalação. Então, uma vez que você identificou esses blocos de carga, você vai identificar também dentro da planta baixa onde vai ficar a possível posição do quadro de distribuição, tá? Ou interligação. A gente vai ver como que é feito esse cálculo desse quadro de distribuição. Ele depende basicamente do baricentro geométrico ou baricentro de carga. Então, baseado nessa disposição dos blocos de carga de cada ambiente, você vai posicionar num plano cartesiano XY a posição ideal, né, em metros dentro da planta baixa, onde tem que ficar o QGBT, tá? E aí você já vai lançar, né, as linhas que serão depois, posteriormente, a representação, né, dos traçados dos eletrodutos, tá? E aí nesses eletrodutos estarão distribuídos os circuitos. Depois o passo seguinte é a escolha e dimensionamento dos componentes. Então aí você vai dimensionar o tipo de iluminação, os tipos de tomada, vai dimensionar os condutores, a proteção, disjuntores, toda a sua instalação elétrica, tá? Você vai fazer as devidas adequações, né? E usando as devidas simbologias dentro dos desenhos e projetos em AutoCAD 2D ou 3D ou no software, né? Caso você disponha de um software para fazer projetos de instalação elétrica. Você também vai fazer os cálculos de curto-circuito lá no ponto do QGBT, que é basicamente a partir desse cálculo que você vai determinar a sua proteção, né, dos diversos disjuntores que você terá no QGBT.
E aí, né, posteriormente você vai fará a coordenação da proteção. A coordenação da proteção é você se preocupar com a seletividade da sua proteção, né? Fazer com que a sua proteção, o seu disjuntor, atue de forma seletiva, de maneira a proteger a instalação elétrica e o cliente, sem ter que desligar toda a sua instalação elétrica. Então seria mais ou menos o seguinte: você tem uma falha num chuveiro, se falhou um chuveiro e o chuveiro tem um circuito dedicado, desliga somente o disjuntor de chuveiro. Você não quer que desligue o disjuntor da geral, de toda a instalação, né? Então, seletividade e coordenação de proteção é isso. E aí você faz uma revisão final do projeto, né? Conforme eu mencionei para vocês na aula, uma dica que eu deixo aí para vocês, como o projeto vai ser feito em grupo, peça para um dos alunos, né? Provavelmente um aluno vai ficar responsável pelo desenho, né, do projeto no AutoCAD, e aí eu selecionaria um aluno para cuidar dessa parte de revisão do projeto. Ele vai ser uma espécie de fiscal, de controle de qualidade, onde ele vai ser, né, vai fazer a minha vez de professor, né, e ele vai olhar o projeto minuciosamente, baseado na norma, e sugerir as correções. Então isso é um controle de qualidade. É um excesso de zelo? Mas na prática isso aí significa o quê? Qualidade do produto que vocês vão oferecer para o cliente de vocês. E por fim, a última etapa, pessoal, é aquela etapa final de especificação e contagem de componentes. Então nessa etapa vocês vão fazer a lista de material. Eu não vou cobrar de vocês o orçamento, mas na prática, né, além da lista de material, tem que acompanhar o orçamento. Vocês vão fazer um resumo, né, do tipo e quantidade de cada tipo de material e uma estimativa do custo total de componentes e serviços, tá? Então é só uma estimativa. Geralmente o projeto de instalação elétrica o pessoal costuma cobrar um certo valor por metro quadrado, né? E dentro desse certo valor por metro quadrado existe ali, né, um valor padrão, né, para instalação elétrica padrão, né, sem ser um padrão de qualidade muito baixo, nem muito elevado, de estimativa de custos de material. E geralmente os serviços de mão de obra envolvidos estão relacionados com um percentual do custo do projeto, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse bloco. Muito obrigado pela atenção. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!